Fala galerinha, beleza? Tudo jóia com vocês? Legal. Então, no vídeo passado eu acabei nem explicando, mas não sei se vocês repararam aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aquele animal ali acabado, né? É meu cachorro. Fala oi, Clovinho. É o meu cachorro Clovis, né? Ele, volta e meia, ele me acompanha aqui. Ele fica dormindo, roncando aqui. Agora há pouco ele estava sonhando, por exemplo, na minha cama aqui, né? Meu companheiro aí de videoaulas. Legal? É o Clovis, nome Clovis, né? O pessoal, por que o nome Clovis? Na verdade foi escolha do meu filho, né? Meu nome é Davi, meu filho também se chama Davi. E a gente comprou um cachorro, aí eu queria colocar de qualquer jeito o nome Golias, né, para ficar Davi Golias, né? Enfim, ele não aceitou de jeito nenhum. Aí eu falava o nome, Golias, não sei o que lá, não, não sei o que lá, não, Bob, não sei. Aí eu falei, então eu vou botar o nome Clovis. Aí ele, gostei, papai, né? E aí ficou Clovis, né? E pegou, figuraça, é o nosso Clovinho, tá? Beleza, pessoal. Então, o papo de hoje vai ser sobre internet, tá? A gente falou no vídeo anterior sobre redes de computadores, e aí a gente vai pegar hoje como um grande, né, talvez o maior aí representante mundial que nós temos, que é de redes de computadores, que é a internet. Vamos lá? Então, olha só. O que é a internet? A internet é a maior interconexão de redes de computadores do mundo, tá? E ela é composta, né? Por isso que quando fala web, né? Ou já esse termo já foi um pouco mais utilizado, né? Mas a internet ela é uma rede em forma de teia. Por que, né? Que a gente fala-se que a internet é uma rede em forma de T, porque existem várias rotas possíveis entre dois hosts ou dois dispositivos, tá? Então, por exemplo, estou acessando um site lá nos Estados Unidos. O caminho para que eu vou lá e busque naquele servidor aquela informação e traga para minha máquina, existem vários caminhos possíveis. É lógico que é, todas as redes e subredes que a informação é trafegada, todos os dispositivos que são conectados, né, estão conectados, e softwares e algoritmos que estão conectados nesse meio, procura a melhor rota ou a melhor forma de acessar aquela informação de maneira mais eficiente. Tá? Legal. Aqui tem um vídeo, vou deixar na descrição para vocês, né? Que é um vídeo que fala um pouquinho sobre a dependência mundial da internet, né? Eu costumo falar com os meus alunos que há um tempo atrás a gente tinha uma dependência muito grande da energia elétrica, né? Continuamos tendo ainda, mas atualmente não só nós temos uma grande dependência só da energia elétrica, mas também da internet, né? Sem a internet, a gente faz o que hoje em casa, né? Então a gente precisa, sei lá, a grande parte das famílias precisa de internet para os computadores, para os celulares, para as televisões, né? Assistir filme e tal, vários serviços de streaming aí, né? Então hoje praticamente a nossa dependência da internet está cada vez maior, né? O que é um computador sem internet? Isso é para nada, né? Brincadeira, mas é uma dependência muito grande que nós, né, tanto usuários pessoais quanto empresas, temos. E aí um pouquinho da história da internet, né? Em 1958, os Estados Unidos criam uma rede, né, interna que chama-se DARPA, né? E nessa época todas as informações eram centralizadas no Pentágono. Era uma rede, eu diria aí, para fins do Exército, né? E em 1966, por medo de um ataque ao Pentágono, a DARPA planejou uma grande rede para manter a comunicação entre as bases militares dos Estados Unidos, que foi chamada aí de ARPANET. Na década de 70, né, a tensão entre
a antiga União Soviética e os Estados Unidos diminui, e os militares permitem aos cientistas, né, acessarem a ARPANET. Mais tarde, cederam a rede para as universidades norte-americanas. Então, inicialmente, foi uma rede construída aí para fins militares, depois ela foi cedida para as universidades, e aí o fim se tornou mais acadêmico e de estudos. Em 1972 foi criado o serviço de e-mail, né, algumas curiosidades. Em 1974 passaram a ARPANET para as universidades de outros países, então inicialmente só para os Estados Unidos, depois começou a interconectar também universidades de outros países e passa a ser possível o acesso doméstico de pesquisadores, e logo depois surge o conceito de uma rede comercial. E aí então surgiu a internet, né? Foi uma coisa que surgiu localmente para fins militares nos Estados Unidos, foi expandindo para fins de estudo e depois para fins comerciais, né? Atualmente está controlada pela empresa da Califórnia, ICANN, né, que é Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, a qual administra a rede e atribui, por exemplo, os nomes de domínios, né, como o final lá do domínio br.br lá do Brasil. Na verdade, essa empresa ela apenas regulariza o acesso à internet, ou seja, coordena, mas não controla, tá? E aí também vou deixar um link lá para vocês na descrição para quem quer conhecer algo mais sobre a ICANN. A internet não é controlada de forma central por nenhuma pessoa ou organização, então não há um presidente ou um escritório central da internet no mundo, né? E a organização do sistema é desenvolvida a partir dos próprios administradores das redes, que a compõem pelos e dos próprios usuários, né? Essa organização pode parecer um pouco caótica à primeira vista, mas tem funcionado extremamente bem até o momento, né? Possibilitado o enorme crescimento da rede também. A sua importância, a internet é considerada por muitos um dos mais importantes revolucionários, né, desenvolvimentos da história da humanidade. Um cidadão comum, uma empresa, né, seja de grande porte ou pequeno porte, pode ter acesso a informações localizadas nos mais distantes pontos do globo, né? Permite também criar, gerenciar e distribuir informações em grande escala no âmbito mundial, né? Então, realmente, a internet foi uma rede assim, de grande ganho, né, da humanidade, onde você consegue interconectar dispositivos em diferentes lugares do mundo inteiro, né? Então, o ganho aí, a revolução que isso gerou foi sensacional, né? Com a internet, uma pessoa qualquer pode, de sua própria casa, né, influenciar milhões de pessoas, tá? Então a gente vê hoje aí muitas pessoas que antigamente, olha que interessante, né? Se você analisar num passado não muito distante, as pessoas conhecidas ou famosas, né, elas tinham maior influência ou tinham exposição apenas da mídia de massa, que era a televisão. Hoje em dia você vê pessoas que às vezes nunca apareceram na televisão e têm repercussões aí enormes só pela internet, né? Eu lembro muito bem, não lembro qual programa eu estava assistindo um tempo atrás, mas tava passando alguma reportagem sobre jogos eletrônicos, né? E aí tinha uma criança ali, por volta de 10 anos, se eu não me engano, o repórter estava entrevistando lá a criança e aí perguntou para a criança, você quer ser o seu sonho, qual que se desse a possibilidade de você conhecer duas pessoas, o Neymar ou tal pessoa. Essa tal pessoa era um jogador famoso de um jogo lá, né? E um jogo eletrônico, né?
E aí você gostaria, o repórter falou, você gostaria de conhecer quem? Aí o menino falou, não, eu gostaria de conhecer fulano de tal, que era o jogador famoso do jogo eletrônico lá, né? Tipo um LOL da vida, né? E a criança preferiu, por exemplo, conhecer esse jogador, né, do jogo eletrônico do que o jogador de futebol, Neymar aí, né? Então, para vocês verem como a internet hoje ela tem ou exerce uma influência muito grande, né? Às vezes maior do que a própria mídia de massa, né? Então, a influência da internet em nossas vidas, comunicação audiovisual entre as pessoas, comercialização de objetos e serviços, né? Rola muita comercialização, principalmente nessa época de pandemia, né? Administração governamental, o mais importante repositório de conhecimento à disposição, né, de qualquer um, né, pessoal? Então, olha o ganho em termos de disseminação e democratização do conhecimento, né? Antes, coisas que a gente só acessava por meio de livros, bibliotecas, né? Hoje você consegue acessar qualquer, né, ou pesquisar qualquer coisa aí na internet sobre qualquer assunto que você consegue materiais de ótima qualidade, né? É lógico que às vezes você também acessa coisas de não tão boa qualidade, né, que pode aí prejudicar o seu entendimento, mas eu diria que isso é mínimo, né? Eu acredito que você consegue acessar, só você ter um filtrozinho, né, um pouquinho de discernimento na hora de pesquisar a informação, que você consegue aí ótimos repositórios para pesquisar sobre qualquer assunto, ok? Funcionamento. Existem hoje os atacadistas, né, da comunicação, que são os provedores backbone. Um provedor de serviços de backbone opera no atacado de conectividade, vendendo acesso a outras empresas que farão a revenda de acesso para usuários finais, né? Às vezes quando a gente para pensar, eu, por exemplo, já parei para pensar várias vezes, pô, como é que funciona a internet, né? Como é que rola essas questões de velocidade, vou aumentar a velocidade aqui e tal. Enfim, como isso é comercializado a nível mundial, né? E esses backbones, eles, né, esses vendedores atacadistas de acesso, eles mantêm uma rede de longa distância, né, que a gente viu no conteúdo anterior, que são as WANs, Wide Area Network, de âmbito multirregional ou nacional. O objetivo é repassar o acesso à rede através de pontos de presença distribuídos na região a ser coberta. Internet é uma coleção dessas redes, a espinha dorsal, né? Que são esses grandes provedores. E aí a gente às vezes para pensar, eu costumo falar para os meus alunos como um continente é interligado com o outro, né? Como é que a gente faz isso? Será que é via wireless, sem fio, satélite? E não é não, pessoal, na verdade é via cabo, né? E grandes cabos submarinos, né? Existem vários cabos que cortam aí os oceanos de um continente para o outro. Cabos de dados, é lógico que um porte, né, muito maior do que o porte do nosso cabo, às vezes, né, que interliga aí nossa rede doméstica ou empresarial, mas grande parte, né, eu diria a maioria da internet mundial, da conectividade é feita via cabos submarinos, tá? Muito interessante. E alguns exemplos, né, desses atacadistas da comunicação, Embratel, Global One, RNP, IBM, entre outros. Os varejistas de conectividade, né? Falando sobre o funcionamento, os varejistas de conectividade são os provedores de acesso, se conecta a um provedor de backbone através de um link e revende conectividade na sua área de atuação. E esses varejistas, aí eu estou falando de varejistas agora, né? A gente falou de atacadista, e assim agora de varejistas, eles compram esses grandes pacotes aí, né, da internet mundial e distribuem de maneira um pouco mais localizada, né, nas cidades, né? E aí alguns exemplos de provedores varejistas de conexão, a Oi, GVT, e muitos deles também, principalmente em cidades do interior, alguns provedores locais, ok? Algumas nomenclaturas
para a gente conhecer um pouquinho, existem protocolos, né? Um dos protocolos aí mais comuns na internet é o TCP/IP, que são um conjunto de regras para que todos os dados eles trafeguem de forma segura e confiável aí pela rede e as informações possam ser trocadas entre os dispositivos. Alguns exemplos de protocolos, o HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, existem vários protocolos diferentes, tá? De interconexão entre dispositivos que é possível trafegar informações na internet. Endereço IP identifica cada host, cada computador, né? Um exemplo aí, né? 200.156 são esses numerozinhos separados por ponto, que é como se fosse um endereço, igual a nossa casa, né? Toda casa ela tem um endereço na internet, um dispositivo, ele é identificado por meio de um IP. E aí existem os IPs na internet global, inclusive rolou uma discussão muito grande, ainda rola uma discussão muito grande, a questão do IPv4, IPv6, né? A questão do IPv4 tem uma limitação do número de dispositivos conectados na internet e a possibilidade de atualização por IPv6 para poder abranger aí todo o número de dispositivos interconectados na internet atualmente, né? Nomes de domínio identificam uma pessoa ou organização, que na realidade é um nome bonitinho para o IP, o domínio, né? Então, por exemplo, raramente a gente entra em um site por meio de um IP, sendo que é possível você só ter o IP lá do servidor, por exemplo, você consegue acessar aquela página por meio daquele IP. Mas normalmente a gente acessa por meio do domínio, que é o endereço lá do site, tá? E o DNS é o serviço que justamente converte esse nome do domínio, que é esse nome bonitinho, né, globo.com, por exemplo, lá no endereço IP daquele site, que é o endereço do servidor onde está hospedado a página do site. E aí, para acessar um computador, né, é preciso saber o seu endereço ou o nome, né, o nome de domínio. O nome é composto por palavras separadas por pontos, cada palavra tem um significado. Então, primeiro é o servidor ou serviço, o segundo é o nome da organização, o terceiro é o tipo, né, da organização, e o quarto, né, pode ser, né, é um opcional, um país ou até mesmo um determinado tipo de serviço. Alguns exemplos: www, que é o servidor, MEC é o nome da organização, gov é o tipo da organização e br é o país, ok? Microsoft.com.br, mesma coisa, www.microsoft.com e br o país, né? E aqui o Microsoft.com não tem o país envolvido. E aí existem vários tipos, né, de organização, né, como esse terceiro aqui, ó, item aqui, da possibilidade do nome do domínio. Existe o .com, que é o geral, .gov, que é os órgãos do governo, o .edu, que são as instituições educacionais, o INDE, empresas industriais, org, organizações sem fins lucrativos, e aqui, a título de curiosidade, vou deixar para vocês também um link que fala justamente sobre essa categorização dos tipos de organização. Vamos ver aqui, ó, acessei aqui já. Então, as categorias de domínio existem vários, tá? Existem domínios específicos para cidades, ó que bacana, domínios genéricos de universidades, para pessoas físicas, para profissionais liberais, olha só, existem domínios para advogados, arquitetos, administradores, atores, olha que bacana, né? É possível eu sou um fotógrafo, né? É lógico, você precisa ter um documento com um probatório, aonde você pode registrar lá aquele determinado domínio .fot.br, olha que legal, tá? Então existem várias possibilidades aí de categorização dos tipos de organização para os domínios, legal? E os países aí, né, o .br lá do final, que normalmente, né, a gente está acostumado, é de Brasil, tá, pessoal?
Então existem vários outros, né, sufixos para países diferentes. Então, por exemplo, para a Alemanha DE, a Argentina R, a Áustria U e por aí vai, com vários sufixos de domínios para países, ok? Bem legal, né? Seguindo, existem os serviços possíveis, né? Na internet hoje, eu diria grande parte dos serviços é a simples navegação mesmo, que é a consulta a sites de empresas, universidades, organizações, pessoas físicas, compras, etc. Utiliza o navegador, né, o browser. Existe o serviço de comunicação, e a comunicação, interessante, ela pode ser de dois jeitos, ela pode ser assíncrona ou síncrona. A comunicação assíncrona é quando o usuário ele pode digitar ou enviar uma mensagem, né, sem que haja necessidade do destinatário estar conectado à rede. Então, por exemplo, o WhatsApp, o e-mail ou o WhatsApp, você manda a mensagem e aí a mensagem vai chegar lá, beleza. E aí, quando a outra ponta ou outro usuário tiver acesso, ele acessa lá o serviço e vê aquela mensagem. É diferente, por exemplo, quanto a comunicação síncrona, né? Que os dois lados, né, os dois dispositivos, eles têm que estar conectados, né, ao mesmo tempo. Então, a comunicação de forma interativa em tempo real, quando necessário, sendo necessário que ambos os usuários estejam conectados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma videoconferência, né, os dois é uma comunicação síncrona, onde os dois lá, as duas pontas ou mais pontas, né, ou mais dispositivos, estão conectados ao mesmo tempo. Existe o serviço de acesso remoto, permite que o usuário se conecte a um computador remoto que esteja conectado à rede. Então, é muito comum em empresas que necessitam de suporte ao usuário, ela vai lá, acessa e tem o controle lá da máquina da pessoa para que ela consiga ver ou dar algum suporte no computador, né, da outra ponta. Existe o disco virtual, que é uma área de armazenamento na nuvem, né, na web, onde se pode guardar qualquer tipo de arquivo digital. Em alguns sites você poderá inscrever-se gratuitamente e ganhar uma área de disco virtual. É muito comum hoje, né, para, digamos assim, economizar espaço no seu próprio disco local e também você conseguir ter acesso de qualquer dispositivo conectado à internet, né? O espaço ganho varia de cada serviço. Para se conseguir mais espaço, normalmente é oferecido um serviço pago. Então é muito comum aí Google Drive, Dropbox, né? Vários serviços aí possíveis de disco virtual. Alguns exemplos, né, de serviços disponíveis na internet. Existe a questão de e-commerce, existem vários outros tipos de serviços possíveis, né? Algumas críticas, né, ou talvez pontos negativos em relação aí à internet. É lógico que, como tudo na vida, não temos só coisas boas, existem algumas coisas ruins também, advindas por cada criação do ser humano. E alguns pontos negativos ou críticas em relação à internet: existe censura em alguns países, 85% do conteúdo está em inglês, falta de segurança talvez é um dos principais aí críticas, né? Essa questão da segurança, da exposição, né, pessoal, né, por aí vai. E também questão de conteúdos ofensivos, né? Existem muita coisa aí, a Deep Web, ou elementos aí que acabam comercializando vários produtos ilegais e também é um grande repositório de conteúdos ofensivos e também ilegais. Então, pessoal, é isso aí. É o papo que eu queria falar com vocês sobre a internet. É uma coisa bem introdutória, né? Uma coisa bem geral, justamente abordando aí alguns fundamentos de tecnologia da informação. E o assunto hoje foi internet. Beleza? Nos vemos nas próximas aulas. Valeu, pessoal!